Saudações, rubro-negros! Seja bem-vindo. Informação de última hora aí, reforço confirmado. Vamos ver quem é aí. Claro que vocês já viram na capa aí, né? Eu trouxe ontem e anteontem, né? O Carrascal tinha um acerto. Castellanos recusou, mas o Carrascal confirmou. E a mídia aí, né? Já está trazendo a informação. Vamos ver aqui, informação de última hora aqui sobre isso. E vamos ver também outros atacante ideal que o Felipe Luiz tanto deseja. Quando eu falo ele, as características dele. Nossa Senhora. Caio Jorge, Acabou de ser um Flamengo? comunicado aqui do Flamengo. Pessoa? Quatro atletas do elenco profissional do Flamengo participarão do amistoso contra o Bayer Leverkusen, que será realizado nessa sexta-feira na Gávea. Estarão em campo o goleiro Matheus Cunha, o zagueiro Cleiton, o lateral esquerdo Vinha e o meio-atacante Matheus Gonçalves. A presença de jogadores reforça a importância desse encontro, que será uma celebração da parceria entre duas grandes marcas do futebol mundial, além de ser uma oportunidade única para os jovens do Sub-20 rubro-negro se desenvolverem num ambiente de confronto internacional. A partida entre Flamengo e Bahia está marcada para as 14h30, 2h30 da tarde. O amistoso contará com transmissão ao vivo da Flamengo TV. Então, tá aí a informação importante Flamengo para TV. vocês ao vivo, galera. Acabou Fala, de sair. Guilherme, vai narrar. Eu vou até publicar no meu Twitter aqui. Vou pedir Flamengo informa para vocês. Vamos falar agora da saída do profissional depois de 3 meses de ser contratado. Trata-se de Igor Santos. Eu fiz até um vídeo sobre ele aqui na ocasião. Analista de desempenho, super bem avaliado no mercado. Foi contratado a pedido do técnico Felipe Luiz. O próprio Felipe Luiz pediu a contratação dele. Ele chegou em abril. E agora, após a Copa do Mundo de Clubes, ele pediu para sair. E eu apurei bastidores dessa situação. Galera, a imprensa internacional, a imprensa italiana, na verdade, noticiou que o Flamengo recebeu uma nova proposta da Roma, de 25 milhões de euros. Inclusive, Fabrício Romano, jornalista italiano, entrou em contato comigo via WhatsApp, me perguntando se eu tinha novidade sobre isso, e eu fui apurar. E aí, no lado do Flamengo, me garantiram que nenhuma proposta nova chegou, os empresários também garantiram. A última proposta foi de 20 milhões de euros, mais 2 por bonificação, totalizando 22. Essa, vocês já sabem, o Flamengo recusou. Os empresários falaram que a Roma falou que poderia fazer uma nova investida. A ver se vai fazer. Se fizer, a gente noticia por aqui. De outros carnavais. O bicho vai ou não vai pegar? Estamos vendo ali os números do Carrascal. Você que é um cara que acompanha demais futebol sul-americano, das maiores autoridades desse país para falar de jogador de times aqui do nosso continente. O Carrascal, eu vi muito menos jogos do que você. Sempre achei extremamente talentoso, mas um tanto quanto preguiçoso. No Flamengo, onde o Pedro não joga porque não é intenso, o Carrascal vai jogar? Então, eu quero esperar para ver. Você falou assim, você conheceu o Carrascal, viu o Carrascal jogando muito pelo River Plate. Sim. Muitas vezes pelo River Plate. Não jogando muito. Só que o tempo passa e todo mundo pode melhorar, todo mundo pode evoluir. Eu não acompanhei o Carrascal jogando na Rússia. Sim. Eu não sei se ele melhorou. O Carrascal que eu vi no River Plate tem que esperar para ver. Era um jogador muito habilidoso, mas com uma dificuldade na sequência dos lances. Sabe? Que começa bem a jogada, tem um bom drible, tem um bom domínio de bola. O colombiano geralmente joga mas ele tinha dificuldade em ser produtivo, em fazer a bola que passa por ele se transformar numa boa assistência, numa finalização, em dar continuidade à jogada. No jogo dele aí jogando. A questão, você usou a palavra preguiçoso, eu vou voltar à questão que a gente fala muito aqui do sem a bola, que nunca foi o forte dele, pelo menos no período em que ele esteve jogando no River Plate. Não era. O Gallardo, né, um técnico que gosta muito porque foi também um jogador muito habilidoso, ele gosta de jogadores habilidosos. Né? Acabou de repatriar o Juan Fernando Quinteiro, voltou para o River Plate. É um jogador que, sem a bola, não entrega nada. Absolutamente nada. Mas com a canhotinha dele, faz a diferença. Eu quero ver o Carrascal. Eu espero para ver. Imagino que é um jogador que tenha amadurecido nesses 3 anos. 3 anos, né? Que ele está na Rússia. E Dínamo, né? Jogou nos dois. Jogou nos dois. E, quem sabe, ele tendo evoluído, qualidade técnica ele sempre teve.
Isso é indiscutível. Mas havia uma dificuldade, acho que, de leitura de jogo, de tomar as decisões corretas a partir do momento que ele tinha a bola e de participar mais ativamente sem a bola. Isso. Não sei, para mim é uma grande interrogação, sinceramente. Eu acho que, pensando assim nas características do jogador, faz sentido para o Flamengo, um jogador rápido, que pensa rápido, ágil, para o estilo de jogo do Flamengo, onde você não descansa ali com a bola, né? Acho que faltou isso muito no jogo contra o Santos, principalmente. Acho que faz sentido. Na seleção da Colômbia, ele não é titular nesse último período. Inclusive, ele entra no lugar do Rames. Do Arias também. Muitas vezes Correto. entra no lugar do Arias também. E ele é um pouco mais defensivo na seleção da Colômbia. Mas um ponto também é muito sobre o ritmo. Dificuldade de manter ali os 90 minutos. Claro que a gente não está falando de jogador que chega para ser titular, né? Então, acho que nem é esse momento agora do atleta. Mas talvez pensando ali na composição de elenco que ele pode oferecer para o Flamengo para mudar ali um jogo ou outro, eu acho que faz sentido, sim. Que loucura, que desproporção, né? Eu gente tá concordo, concordo com você, não chega para ser titular. Não. E o Flamengo vai Brigar gastar por vaga, 70 milhas vai para trazer um cara Mas só para pontuar, hein? não chega para ser titular. Que geração da Colômbia, né? De meio-campistas que a gente tá falando. Arias, Richard Rios. Arias, ele é um bom jogador, acho que não chega no nível deles, mas assim, é um mercado que tem abastecido muito, Já nos proporcionou grandes jogadores, né? Mas nesse setor, especificamente agora, a gente tem uma gama ali, né? De Estou imaginando que seja uma entregando, contratação pensando na saída do Gerson. Sim. Né? Mas aí é o outro lado, né? Ele joga mais pela esquerda, né? O Carrascal. É, um pouquinho mais pra aquela direita, história do né? todo-campista. Mas né? o que o Gerson entrega não tem como. O Gerson, Gerson. Há um outro nome que vem sendo falado aí no Flamengo, a gente precisa esperar para ver qual será a definição do futuro dele. Que aí sim, esse aí, que é o Lucas Paquetá. Sim. Esse é um jogador que eu entendo que, caso ele consiga, né, ser inocentado e tenha interesse em voltar a jogar no futebol brasileiro, essa seria uma reposição muito boa para a saída do Gerson. Pulgar, Gerson, Paquetá e Arrascaeta é sacanagem. Ia ser... Jorginho ali. E Jorginho ainda. Tá louco. Mas eu máquina. vejo o Carrascal brigando, assim, mais pra... Não fazer sombra, obviamente, mas pela quantidade de jogos que a gente tem no calendário, o Arrascaeta normalmente sofre muito fisicamente, né? Então, talvez, pra ser um cara ali... Esse tem sido exceção, né? Ele tem conseguido jogar. Exato. Mas numa hora também a gente tá agora mais ou menos no meio da temporada. Futuramente, eu acho que deve se ligar um sinal de alerta sobre Vamos ouvir agora o o... Arrasca. E, pelo contrário, até talvez tenha mostrado assim, ao falar assim, o Pedro já falou o que tinha que falar, eu já falei o que tinha que falar. Não mudou nada. Então, é pouco tempo ainda. Mas, quem sabe, a corda apertando o pescoço, porque vem de derrota. Precisa o Flamengo não de tem um centroavante. O Flamengo não tem centroavante. Até tem. O time com tantas pretensões. Mas não é o cara que o Flamengo precisa, que é o Juninho, né? Então. Tem o menino, o Aracian. Esse mas menino... para ser titular... Então, talvez até pudesse se pensar num Wallace titular se o Felipe viesse dando mais minutos ao Wallace. Ele falou sobre isso na coletiva. Ele joga 10 minutos. Pessoal, foi muito assunto, o vídeo acabou ficando grande, né? Não gosto de fazer vídeos muito grandes, mas tem que dar notícia, né? Com o Carrascal, o Flamengo ainda pode contratar estrangeiro. Acho que o Flamengo atingiu, né, o limite. Arrascaeta aí, né? Plata, De La Cruz. Carrascal é esperado nos próximos dias no Rio de Janeiro para realizar exames, né? O Flamengo ainda poderá contratar mais jogadores estrangeiros. Vamos ver se pode, né? Está se falando aí no Castelano, mas foi recusado aí, né? Pelo Lazio. Desde o ano passado, a CBF aumentou o limite de jogadores gringos por partida no Campeonato Brasileiro, de 7 para 9, fora o colombiano Carrascal. O Flamengo tem o Rossi, né? O Pulgar, Plata, e o Vina, né? E o Varela, De La Cruz e Arrascaeta. Todos jogadores praticamente titulares, né? Você vê, o futebol brasileiro hoje está dominado pelos gringos, né? Por que está falando isso, pessoal? A dúvida surge porque, se contar com o Jorginho, né? O rubro-negro atinge o número máximo de estrangeiro. O volante nasceu no Brasil, mas se naturalizou italiano, inclusive defendeu a seleção do país já, né? Porém, já apurou que o seu caso é diferente.
Ele tem dupla personalidade para a CBF, ele conta como brasileiro. E de forma, né, que o Flamengo ainda tem a última vaga de estrangeiro para completar, se assim desejar. O clube manter seu foco para o exterior do mercado. E como tá aqui, pessoal, no GE, ó, não é mentira, se vocês conseguem ver aí, tá conseguindo ver aí? Deixa eu subir mais um pouco aqui, GE, ó, tá vendo? Globo Esporte, tá falando que o Flamengo ainda tenta a contratação de Tati Castellanos, que é o sonho do Flamengo. Então, não sei o que eu tô dizendo, é o site do GE. Ah, depois vem aqueles haters, fake news, vai falar com o GE, meu irmão, vai reclamar com o GE. Quem tá falando aqui não sou eu, não, é o GE, entendeu? Então, se tá achando ruim, vai reclamar com o GE. E tem gente que é só de azul, não é nem torcedor do Flamengo, é torcedor de outros times, fica vindo falar bobagem. O outro falando que eu falo no vídeo, o vídeo é meu, mano. Se você não gosta, você saia. Eu tenho que falar, vou ficar aqui só assistindo um vídeo. Plataformas mudam, TikTok, YouTube, Facebook. Se o cara que fica só assistindo, o cara tá começando a ficar de colega perdendo canais aí, pô. O cara tem que agregar algum valor no vídeo, falar. Tem gente que nem fala no vídeo, nem fala no começo e no fim, que é isso, velho. Isso não existe. Quem não gosta, infelizmente, velho. Aqui vou trazer corte de vídeos, de televisões, de tudo. Quem gostar, vai gostar. Quem ficar, vai gostar. Mesmo que eu sei que quando eu falar, vocês pulam, entendeu? Desculpe, mas tem gente que às vezes complica, né? Que exagera. Caso contrate um nome estrangeiro, né? Estrangeiro, perdão, pode ser o Tati Castellanos, né? Ainda assim é permitido reforçar o elenco com mais gringos, né? A limitação da CBF só serve para a lista relacionada para o mesmo jogo, não no elenco. Para os jogos tem que ter a quantidade de jogadores, né? Como o Pulgar vai ficar 2 a 3 meses, se recuperam de lesão que foi no Mundial, né? Haveria espaço para um 10º estrangeiro nesse período, mas é pouco provável que o Flamengo explore os 9, né? Então, pessoal, Carrascal do Flamengo, né? E tá aí, o Caio Jorge tá matando a pau, né? Você é doido. Tá aí os gringos aí, né? O Vina. Esse aqui de Costa é o Varela, né? Arrascaeta e o Pulgar. Então, galera, espero que você tenha gostado do vídeo. Abraço a todos aí. E até amanhã. Amanhã é só um vídeo, viu, pessoal? Amanhã é só um vídeo. Acho que amanhã tem um jogo aí. Então, fica ligado aí, viu? Tamo junto, que se cuide. E vamos, Flamengo. Saudações rubro-negros.